Oi, gente. Eu estou lendo um livro que eu ganhei há algum tempo, Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada, escrito por Sandra Capone, e fala sobre os loucos, né? Sobre a loucura, sobre os alienados, aqueles que eram considerados bugados, né? E aí, assim, eu já li ele uma vez, até um pedaço. Só que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, então eu acho que eu não entendi porríssima nenhuma. Ou eu não era tão crítica a respeito. Enfim, que daí agora eu estou relendo. Eu já botei 1 milhão de post-its aqui do lado, de passagens interessantes. E aí eu tava lendo sobre uma parada aqui que eu fiquei pensando, né? Nós temos algumas figuras clássicas, assim, né? Que trouxeram contribuições para o estudo da loucura. E dentre eles nós temos o Pinel. Parei a gravação porque as cadelas começaram a latir. E dentre essas figuras, assim, nós temos o Pinel, o Morel, ah, nós temos o Cabanes também, que é uma figura importante. E assim, o Felipe Pinel, já deve ter até ouvido a expressão, aquele louco lá, tá Pinel, né, das ideias, quando fala que a pessoa é meio doida ou diferente, né? Então, surgiu aí por conta do Felipe Pinel, que foi um cara que começou aí a ideia da psiquiatria, né, clássica. E aí o Morel, ele vem com uma teoria da degeneração, que a degeneração, ela marca como a herança sendo um marco explicativo, assim, das patologias, né, que estão nos seres humanos. E aí tem uma questão de higienização também, né, tipo de controlar aí os fatores de eugenia, de controlar os fatores externos para que tenhamos seres humanos ideais. E daí todo esse estudo que passa em cima da loucura, né, dos seres humanos doentes e desse rolê todo de doença, me faz pensar muito numa coisa que era muito levado em conta quando tudo começou a ser estudado, né, que era sobre esse ser humano ideal. O, a- o ser humano que estivesse dentro de uma norma, né? Essa galera que fosse mais próxima de uma homogeneização do ser humano, que fica distante assim dessas variações culturais e das variações constitutivas mesmo de cada ser humano dentro da sua própria existência, né? Eu tô pensando e falando ao mesmo tempo porque eu tô lendo isso, tipo, agora. Eu parei os meus estudos para gravar este vídeo, porque é uma parada que eu pensei que eu acho que é curioso para a gente pensar em como é feita, né, esses tratamentos hoje em dia, né, psicológicos. E aí, quando a gente está falando lá nas antigas, né, dessa questão de saúde, do ser humano saudável, traz bem uma questão, assim, de um ser humano ideal. E esse ser humano ideal seria aquele, tipo, que tá com condições climáticas também favoráveis, porque eles também estavam entrando na onda, assim, de começar a entender como que o meio externo interfere sobre o nós. E aí, tipo, a galera branca, de um clima temperado e tal, que não tem nenhum exagero de nada, nem de frio, nem de calor, e blá blá blá, é aonde são nesses locais que eles mais conseguem se desenvolver de uma maneira saudável. É a galera que não é saudável é porque de alguma maneira está remetendo assim aos desequilíbrios que também dizem respeito ao clima. Mas enfim, é, e daí tem um rolê todo assim, tipo o Pinel, por exemplo, né? O pensamento e a loucura, eles eram irredutíveis
a funções e disfunções do cérebro. E aí o Cabanes, por exemplo, ele já traz tinha uma diferenciação ali entre mente e corpo, né? E daí que é aquela visão mais cartesiana. E aí o Cabanes, ele começa a aproximar essa mente e corpo, assim, a fazer as coisas terem uma ligação. Tipo, o corpo, ele funciona de uma certa maneira e essa certa maneira ela vai refletir no nosso funcionamento cerebral, né? Mental, do pensamento, né? E aí, por isso que ele é uma figura importante, né? Porque começa, assim, essa ideia de que as paradas estão ligadas, não estão separadas uma da outra. E aí começa a ter uma correlação aí entre lesões e funções cerebrais com doenças mentais. A gente começa a ter uma aproximação da medicina e do comportamento, que é uma parada que, se a gente for pensar na psiquiatria clássica, é muito isso, né? E no fim das contas, uma das paradas que surge, sim, à época, como uma maneira de tratar isso, é justamente essa higiene pública, né? Essa eugenia, esse controle sobre essas pessoas que são erradas, para que elas não passem isso para frente. E se a gente controla a reprodução aí dessa galera, né, a herança genética dessa galera para frente, então a gente vai chegar cada vez mais próximo assim de um ser humano ideal. E aí meio que a galera quer brincar de Deus, né? Tem até uma frase do Cabanes aqui que eu anotei, ó. É tempo de seguir um sistema mais digno para esta espécie de regeneração. Que daí é o contrário da degeneração, né? Que tu vai regenerar a espécie humana e deixá-la boa. É tempo de fazer conosco o que temos feito com nossos companheiros de existência, ousar revisar e corrigir a obra da natureza. Isso foi escrito por ele em 1802, pelo Cabanes, né? E aí, onde que eu quero chegar com isso? Essa ideia de ter seres humanos bons, né? Cidadãos bons, cidadãos ideais, cidadãos iguais uns aos outros, porque essas diferenças elas eram vistas não como algo positivo. É familiar alguma dessas ideias assim com como as coisas funcionam hoje? Tipo, como que a medicina, como que outras ciências da saúde avançaram a ponto de justamente excluir essas diferenciações que, né, quando tudo começou, elas eram vistas de maneira negativa, depois elas começaram a ser um pouquinho mais positivas, e aí agora parece que a gente regrediu em alguns aspectos para que tudo aquilo que faz a gente diferente um do outro, que diz respeito à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir, aos nossos traços físicos, se a gente for pensar, por exemplo, em questões de estética, como esses padrões de beleza, de magreza, né? De como o gordo, o negro, ou quem tem o nariz maior, ou que não tem o maxilar tão definido, já não faz mais parte daquilo que é visto como um ser humano ideal. Então, tipo, as coisas têm andado para um lado onde toda essas não é alterações a palavra, essas diferenciações de seres humanos que dizem respeito à cultura, que dizem respeito a tudo isso, elas estão sendo cada vez mais excluídas. E as pessoas estão botando fé nisso. Tipo, cara, a indústria desses procedimentos todos que deixa todo mundo padronizado, tá cada vez ganhando mais dinheiro. Aí nós temos a harmonização facial, nós temos silicone, nós temos lipo, nós temos agora que não é mais harmonização facial, é naturalização facial. E aí eu fico pensando assim, onde a gente vai parar?
Tem um outro pedaço que eu tô olhando aqui, que eu marquei também. As degenerações se manifestavam no corpo por marcas exteriores. As degenerações se manifestavam no corpo por marcas exteriores. A cor da pele, a altura, o tipo de cabelo, e por marcas comportamentais. A preguiça, a indolência, as alienações mentais, que se agravavam com o tempo de permanência nos trópicos. Que daí vai porque negócio das paradas climática, né? A degeneração se transmitiria de geração em geração enquanto as condições climáticas se mantivessem adversas. Trocadas essas condições, o organismo recuperava seu estado natural. E aí a gente vê tanto discurso hoje de preconceito, assim mesmo, né? De seres humanos que deram errado, de seres humanos que não são corretos porque são diferentes. E aí, cara, esses rolês ali, ó, de cor da pele, altura, tipo de cabelo, né? Todas essas paradas estéticas. Esses alisamento para sempre aí, sapatos de salto. Aí, marcas comportamentais, preguiça, indolência, né? As alienações mentais. A preguiça, tipo, fulano não tá fazendo não sei o que lá porque é preguiçoso, não é porque ele simplesmente aquilo não faz sentido para ele. Até algumas falas xenofóbicas. É daqui dentro do país mesmo que a galera fala, tipo, que os baianos são preguiçosos. Sei lá. Vocês percebem a profundidade e a intensidade que as coisas têm até hoje, que são tipo de 200 anos atrás, e elas ficam até hoje. E as pessoas insistem em falar que a gente avançou em alguns aspectos que na verdade a gente não avançou. Quer dizer, talvez tenha avançado para propor outras ideias, mas a gente parece que não saiu daquilo. De ter ainda essa ideia de que existe essa idealização de da figura humana mesmo, de como a gente deve ser, de como a gente deve se portar, de quais atividades a gente deve manter, tipo de cabelo, cara, cores de cabelo também, lentes de contato para mudar a cor do olho. E aí tem aquela questão também da desobediência, né? De quem é rebelde, de quem não concorda com algumas coisas e que ainda é visto de maneira errada, como se fosse, como se realmente tivesse algum problema, não simplesmente pensasse errado. E isso são coisas tipo de cerca de 200 anos atrás, 1800 e alguma coisa. E a gente tá em 2023. Então, por que eu tô falando tudo isso, cara? Pra gente pensar a respeito de como a gente vai agir em relação às outras pessoas, principalmente na nossa rotina e no nosso ambiente de trabalho. Porque o nosso foco aqui ainda é falar sobre essa questão, né? É, puxando para o lado da psicologia clínica e tal, né? Que essa é a proposta aqui do rolê. Mas isso se estende para muito além, porque diz respeito não a uma questão profissional, mas uma questão humana, que ela deve ser levada em conta quando a gente se relaciona com outras pessoas, né? Seja lá onde for.